Olá e seja muito bem-vindo ao vídeo 2 aqui da playlist Introdutória à Comunidade Aliança. Você está conhecendo quais são os nossos objetivos e quem somos. No vídeo de hoje, você vai identificar quais são os nossos princípios e realmente ver se isso faz sentido na sua realidade, se você quer trilhar esses movimentos aqui com a gente. Ou se não faz muito sentido, porque esse princípio, essa essência é justamente o que rege o nosso senso de comunidade. Então é claro que se fizer sentido, seja muito bem-vindo e obviamente que a gente também vai querer repelir aquelas pessoas que aquilo que a gente está falando não faça tanto sentido, porque assim a comunidade se junta ainda mais. E pra gente poder começar com isso, tem uma causa do porquê que a gente faz esses vídeos aqui introdutórios. E eu preciso que você, caso isso faça sentido, concorde comigo, que é o seguinte. Você concorda que existe uma sobrecarga de informação no mundo? Você concorda que é muito conhecimento, muitas vezes de forma irresponsável, sendo colocado nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, e que essa superficialidade, ela muitas vezes vai estar atrapalhando o que a gente pode ou não pode estar seguindo ou então colocando em prática? Beleza, isso a gente já sabe que a gente descarta, porque não tem tanta fonte nem embasamento e a gente muitas vezes consegue diferenciar. Agora eu tô querendo conversar com você sobre o outro lado, que são realmente os experts ou então os especialistas, os profissionais que de fato promovem um conteúdo de qualidade. E eu estou aqui agora para poder te provocar e fazer você refletir sobre a seguinte questão. De todos esses conhecimentos que são sérios de profissionais qualificados, de fato você conseguiu colocar em prática? De fato, você conseguiu se organizar, colocou um planejamento, corrigiu a rota e construiu esse hábito, esse novo comportamento. De fato, a gente consegue identificar que isso foi colocado na nossa realidade e nós aprendemos de fato coisas novas que implementamos dentro da nossa rotina. Concorda que é um outro patamar, que é mais difícil, justamente porque pode ser um conteúdo de qualidade, mas ainda assim nós estamos num mundo dinâmico. Ainda assim, estamos no mundo das redes sociais, que é tudo muito rápido, queremos tudo para ontem. E algumas vezes a gente fala dos filhos que são cada vez mais imediatistas e a gente também vai pegando isso um pouco com as tecnologias cada vez mais que a gente vai entrando em contato com isso. Então, nós estamos aqui justamente nesse outro contraponto, que é identificando quais são as nossas identidades, porque nós vamos contrapor um pouco a esse movimento superficial e coisas práticas e rápidas que muitas vezes não constrói comportamentos duradouros que servem para o resto da vida. E, historicamente, aqueles comportamentos que vão preparar o filho para a vida inteira são comportamentos que a gente vai ajustando, a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo e a gente, na prática, na realidade, vai conseguindo ajustar. Mas você sabe qual que é o problema? Nós sempre fazemos pesquisas com os nossos alunos, com os pais, e nesse quesito de treinar o filho para o futuro, nesse quesito da educação realmente do filho, nós encontramos uma coisa muito curiosa, que a gente conhece você. Olha aqui que curioso. O problema não é sobre você querer ajudar o seu filho. É óbvio que você quer ajudar, quer treinar, quer preparar, quer contribuir de fato para que ele consiga conquistar grandes coisas no futuro. Mas às vezes o que atrapalha é que no meio dessa rotina, com uma quantidade muito grande de coisas de preocupação, desde obrigações como os tributos, ou então sobre o nosso financeiro, ou então sobre ir no supermercado, relações familiares, ou até mesmo dentro de casa com o cônjuge, com as relações do trabalho e de todas as formas que a gente imagina, nós, observando sobre os comportamentos dos pais, identificamos que normalmente existe essa falta de tempo. E mesmo naquele desejo de querer ajudar o filho, quando tenta, parece que falta exatamente o que fazer. E é sobre isso, sobre essa didática, sobre a gente encontrar no mundo algo prático que tem um embasamento muito forte para conseguir aplicar, que trata-se sobre o nosso canal, trata-se sobre o que é que nós estamos fazendo aqui. Então é exatamente por isso que nós vamos seguir alguns princípios contrapondo esse mundo um pouco mais dinâmico e que está tudo muito superficial e de fato colocando solidez para aquilo que a gente vai construir ao longo do tempo.
É óbvio que vão existir outras pessoas, outras mães, pais, responsáveis, filhos, que vão me encontrar nas redes sociais ou vão ver outros vídeos meus no YouTube e vão achar legal, mas não vão ter essa base que você está tendo aqui. Então trate isso daqui como se fosse um mini curso para que a gente tenha a mesma mentalidade e de fato você perceberá que todos os nossos conteúdos, os nossos conhecimentos, eles vão fazer mais sentido uma vez que você identifique esses princípios também sendo como seus e a gente conseguindo colocar em prática. Vamos lá então? Qual que é o primeiro princípio nosso? Trata-se sobre a prioridade. Você pode até anotar aí. O que é a prioridade? Dentre tudo que existe no mundo, lembra que eu falei dessa sobrecarga toda que existe no mundo? Quais são aquelas prioridades que eu vou colocar realmente em prática para ajudar o meu filho? Dentro desse tempo que eu tenho, que ele pode ser inclusive muito escasso, ou seja, 5, 10 minutos, 2, 3, 4 vezes por semana, dentro desse tempo, qual é a prioridade que eu vou ter que realmente estar ajudando o meu filho? Será que a prioridade agora é ajudar o meu filho a estudar? Será que a prioridade é ele fazer um projeto de vida? Será que a prioridade é ele sair um pouco do celular? Será que a prioridade é eu focar em mim para que ele perceba que eu sou uma boa referência de bons comportamentos? Qual é a minha prioridade? E ao longo dos vídeos do canal, ao longo do Instagram e ao longo de outros cantos que você me vê dos nossos treinamentos, você sempre vai ouvir essa palavra, que é a prioridade. Isso faz parte da nossa comunidade, isso faz parte do nosso campo semântico. Você vai ver que nós temos milhares de alunos, mães, pais, e eles falam essa palavra prioridade. Por quê? Porque a gente colocando essa prioridade, a gente tem um foco, e isso vai ser muito importante para poder conquistar. Além da prioridade, nós temos o segundo princípio, que é a sabedoria. Ou seja, não adianta só a gente ter a prioridade. Ah, eu quero fazer com que meu filho tenha o uso saudável do celular melhor. Pode ser uma prioridade. Agora eu te pergunto, cadê a sabedoria? Quais são os conhecimentos científicos, quais são os conhecimentos validados, os conhecimentos acadêmicos e que já foram testados, comprovados, os pesquisadores, para que a gente consiga discutir de um modo saudável e de fato conseguir mudar esse comportamento? Ou seja, a prioridade pode ser o uso saudável do celular por parte do filho. Tudo bem, agora cadê esse conhecimento? E é sobre essa sabedoria que se trata todo o nosso canal. Porque, como eu falei para você, o nosso objetivo é conseguir encontrar de modo didático dentro do conhecimento que existe e a gente organizar e conseguir transmitir esse conhecimento para você. Então, esperamos e pedimos humildemente, inclusive, que toda vida que você me vê, identifique como um princípio da sabedoria, para que, sendo a sua prioridade, você consiga executar. Que isso vai estar intimamente ligado ao nosso princípio número 3, que vai ser, anota aí, o PDCA. O PDCA, ele é uma ferramenta da administração dentro da gestão de projetos. Guilherme, não estou entendendo. Preste atenção. Gestão de projetos. Quando a gente vai estar falando sobre o que o filho quer ser quando crescer, nós estamos falando também sobre projeto de vida, que não é só acadêmico. O que o filho quer ser quando crescer trata-se do hobby do filho também, que não é só a profissão do filho. Eu aprendi isso com psicólogos, inclusive, sobre projetos de vida. E olha a palavra, é projeto de vida. Projeto. Tudo na nossa vida que a gente quer conquistar, temos que tratar como projeto. E aí entra uma mudança de mentalidade. Porque não é só eu quero conquistar tal coisa. Higiene do sono, eu quero dormir melhor. Não, não, não. É um projeto para eu dormir melhor. Se você identificar que as coisas da vida são lidadas como projeto, você dá mais ênfase, você dá mais foco para aquilo. Ou, por exemplo, eu quero ir para academia, eu quero ser mais saudável, eu quero fazer atividade física. É um projeto da atividade física. Por quê? Porque a gente vai seguir essas 4 letras do inglês. O P, que é o plan. Então já anota aí. O que é o P do plan? Você vai colocar um dia e horário para poder fazer. Você não vai ver algo no Instagram, algo, ah, legal, isso daqui, depois eu faço e salva. Não, não, não. Se for prioridade, tá, isso aqui é legal, é dia e hora para poder fazer isso. Coloca no Google Agenda. Eu preciso que as coisas estejam no Google Agenda. Se fizer sentido alguma coisa que eu vou falar para você nos próximos vídeos, por isso que você tá aqui agora participando da nossa essência. A nossa essência é dentro do Google Agenda. Nós vamos tratar isso como lei. Ou seja, o nosso Google Agenda ou o seu cronograma que você fizer, que pode estar na porta da geladeira, pode estar em qualquer lugar, mas tem que ter o dia
e a hora que a gente vai fazer determinada atividade se fizer sentido a nossa prioridade. Ou seja, no princípio número 3, o PDCA, o P, que é o plan, é achar o dia e horário. O D é o do, é você fazer. Tal hora não vai chegar o dia e horário? Vai, então a gente faz. O C é o check, que é o de verificar. Ou seja, não é só porque a gente fez, tá tudo certo e a gente não precisa voltar nisso, não. Se a gente fez e deu mais ou menos, a gente quer tentar corrigir a rota. Se a gente pulou e a gente resolveu não fazer porque aconteceu outra coisa, nós queremos identificar o que foi que aconteceu. Então, a coisa mais importante do PDCA é o check. É o mais importante, é o verificar. Foi bom, foi ruim, foi ótimo, foi perfeito. Porque se foi perfeito, se foi fácil, isso daí tá em busca do hábito e da mudança do comportamento. Porque se foi fácil e foi bom pra mim, eu vou querer repetir aquilo ali. Então é com base no check, na nossa verificação, de olhar de uma outra perspectiva qualquer comportamento que seja importante pra gente conseguir fazer uma autoavaliação, ou no caso do filho, avaliar aquilo que a gente está treinando do filho, vai ser muito importante. E o A, que é o action, seria as ações para a melhoria. Ou seja, com base naquilo que eu verifiquei, de fato, o que eu vou estar fazendo para poder melhorar, beleza? Isso é o nosso terceiro princípio. O nosso quarto princípio é muito curioso, porque é a disciplina. Às vezes a gente até começa fazendo. Às vezes a gente observa aquilo, verifica, melhora, mas nós não temos uma constância. Ou seja, o nosso princípio número 4 é identificar que treinar o filho para o futuro, ele é uma coisa constante. Pode ser que em alguns momentos, por conta de adversidades da vida, eu diminua um pouco disso. Mas pode ser que outras vezes, quando eu tiver mais tempo livre, eu dou mais ênfase. Mas tratando essa questão da educação, como preparar o filho verdadeiramente para as adversidades, ele tá de fato conseguindo ser sustentável para o futuro, a gente tem que lidar isso como sendo uma constância e de fato escolhendo, lá no princípio número 1, que é das prioridades, as batalhas que nós vamos ter que traçar, beleza? E no nosso número 5, que também faz parte do nosso princípio. Você é uma mãe, um pai ou então um responsável. Olha aqui para mim agora. Aquilo que acontece com você é muito valioso para a comunidade inteira. Porque você é a pessoa que está na trincheira, que tem um filho, que tem uma filha, que está treinando, que está aplicando, que está nas atividades. E você não tem ideia do quanto que você aprende com outras mães e com outros pais quando você escuta o que essas pessoas estão fazendo. Então, o nosso quinto princípio é o princípio do compartilhamento. Esse é o nosso princípio. Imagina que eu faço um vídeo no Instagram, que é uma parte prática que você gosta sobre ajudar o seu filho a estudar. Se você colocar isso em prática, compartilhe o que aconteceu. Usa os comentários do Instagram para você poder compartilhar aquilo que está acontecendo. Se você adquirir um dos nossos produtos, o da Comunidade Aliança, por exemplo, você vai ver que lá constantemente os pais eles estão compartilhando as suas experiências, eles estão ensinando, estão pedindo ajuda, inclusive. O compartilhamento também é isso, é levantar a mão. Eu tô com dúvida nisso daqui. Guilherme, você poderia treinar, poderia ajudar, poderia estudar sobre isso daqui? A gente tá aqui para poder te ouvir. Tá todo mundo junto. Então, o princípio, e quinto e último princípio nosso, que é o do compartilhamento, ele tem uma ênfase muito forte. Justamente porque se a gente conseguiu te ajudar, se você compartilha com outra mãe, com outro pai, isso também vai trazer todo mundo para a mesma comunidade, que é o que a gente precisa. Então, do mesmo jeito que a gente vem aqui compartilhar o que acontece na vida real com você, a gente gostaria que você compartilhasse com outras mães, com outros pais. E não tem a ver só com o Guilherme não, tá? Você pode pegar algum conteúdo, nem citar o meu nome e falar lá no grupo da reunião de pais ou então com algum familiar, porque esse compartilhamento, que é uma coisa boa que você aplicou, que você conquistou, que foi uma coisa que você treinou e viu valor nisso, é muito, mas muito importante pra gente. Então, pra poder recapitular e saber se de fato, por isso que a gente fala que não é pra todo mundo, porque às vezes nem todo mundo gosta de compartilhar, e tá tudo bem, você vai ficando um pouco mais distante da gente. Entretanto, caso tudo que a gente esteja falando faça sentido, então nós estamos aqui. O princípio número 1 é sobre a prioridade. Dentre todos os conteúdos, ou se você comprou algum dos nossos produtos, vai ter lá várias prioridades, ou então algum dos nossos vídeos, ou até se você viu vídeos de outras pessoas, outros especialistas, também vai lá e saiba quais são as lutas que você quer traçar.
Escolha, tem as suas prioridades. Isso daqui eu vou aplicar. Depois disso, nós colocamos a sabedoria. Tá, eu vou resolver esse problema, eu quero conquistar isso daqui. Quem que vai me ajudar? Quais são os conhecimentos, quais são as práticas, o embasamento? Vou me dedicar um pouquinho aqui do meu dia para poder estudar e ter uma base aqui para poder ou ajudar o meu filho ou me ajudar. Depois tem o PDCA, de modo bem breve, a gente planeja dia e hora. A gente faz quando chegar esse horário, depois a gente verifica e a gente busca as melhorias. PDCA. Depois nós falamos sobre a disciplina. Não é só começar, mas se aquilo realmente foi importante, segue na disciplina, um pouco mais, um pouco menos, mas mantenha a constância. E por último, essa questão do compartilhamento. Você verá que nessa jornada vai ser de muito aprendizado. E o que você está passando, os desafios que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, eu te garanto, milhares de outras mães e pais vão enfrentar exatamente a mesma coisa. E esses compartilhamentos que você coloca no comentário, ou que você faz uma história, ou que você coloca para outras mães e outros pais, que você realmente compartilha, isso daí é muito importante. Então, esteja presente. É isso que nós queremos. Presença, companhia. Se eu pudesse, eu estaria presencialmente aí com você. A gente vai criar alguns eventos também ao vivo e presenciais para poder conhecer vocês na vida real, tá bom? Então, esses são os nossos princípios. Se você concorda, escreve aqui embaixo aliança. Se você escrever nos comentários aliança, eu sei que a gente tá fazendo essa aliança porque uma aliança também é uma aliança de princípios, tá bom? Se você concorda e você será o nosso aliado, a gente quer te explicar brevemente como que funciona cada um aqui dos nossos movimentos em um formato um pouco mais detalhado para que você entenda quais são as áreas do conhecimento que a gente vai conseguir aqui colocar como prioridade e conseguir conquistar excelentes benefícios. Era isso que eu tinha para falar, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.